porque o receituário vai ser a necessidade de que a gente reavalie o tipo de receituário, que deve ser um receituário simples, em 2 vias, né, apenas carbonado. O foco nos dados do paciente, eram dados que ainda não estavam constando, que é a idade e sexo, que são dados importantes, inclusive para avaliação de dados farmacoepidemiológicos do uso dos antimicrobianos. A mesma coisa, a inserção do CID, né, como uma ação recomendável para que a gente possa traçar um perfil farmacoepidemiológico em relação ao uso, estudos sobre o uso de antimicrobianos no Brasil. O adiamento dos prazos para a escrituração eletrônica no SA, quer dizer, na verdade, é uma adequação dos prazos, né, para a escrituração eletrônica. A escrituração eletrônica saiu na 44, com um prazo do dia 25 de abril para o início da escrituração. A necessidade para que a gente possa, inclusive, isso ser executado com toda a tranquilidade e necessidade que a matéria merece, a necessidade, então, de uma adequação desses prazos. Então, outro ponto a ser revisto na norma. A harmonização dos prazos com as normas vigentes na casa já para adequação de embalagem, rotulagem e bula, que havia aí uma discrepância da forma como ficou na original, na 44. Adequação do prazo para a guarda de documentos, né, para que ele seja uma guarda de documentos compatível com a necessidade de guarda, e nem mais e nem menos do que essa necessidade. Então, uma adequação para 2 anos. A previsão de tratamentos contínuos, uma necessidade para que a gente atenda algumas necessidades do uso clínico de antimicrobianos com tratamentos contínuos, tratamentos crônicos com o uso de antimicrobianos. E a não limitação da quantidade de medicamentos por receita, na medida em que o uso de antimicrobiano varia, e que na portaria 344, a princípio, pelas necessidades específicas dos psicotrópicos, havia necessidade, mas nesse caso dos antimicrobianos não há necessidade. Então, esses são... os diretores receberam a proposta já da minuta, né, que está aí. Eu acho que, a princípio, era uma apresentação só para que a gente possa já dizer do que se trata. É isso, e eu fico aqui à disposição, doutor Disseu. Bom, eu só rapidamente tenho algumas considerações e sugiro uma sequência que a gente permita que a ALANAC, por meio do seu representante que pediu para manifestar, que já se manifeste antes da discussão, né? Eu, primeiro, acho que quando a diretoria colegiada aprovou a RDC 44 no ano passado, claro que, como qualquer outro passo do ponto de vista da regulação sanitária, nós nunca vamos poder entender como as decisões sendo estáticas e o processo de regulação também dessa maneira. Naturalmente, a partir da publicação da resolução, um conjunto de manifestações foram encaminhadas à Anvisa. Nós observamos e buscamos uma tentativa de sanar questões que foram colocadas por meio da emissão de uma nota técnica, mas, de qualquer maneira, as questões que foram levantadas, tanto externamente quanto internamente, nos pareceu bastante relevantes, né? Ficou realmente uma dúvida em relação à abrangência, ou seja, que tipo de estabelecimentos estariam efetivamente sujeitos à retenção da via de receita e depois aos seus registros no sistema da Anvisa. Havia também uma questão colocada em torno do tipo de receituário que seria utilizado. Nós tivemos que parar e pensar um pouco também em qual que seria o objetivo maior do registro e da escrituração desses receituários, e chegamos à conclusão que muito mais relevante e importante do que
informações relativas aos compradores, conforme estavam previstas na RDC 44, nos interessa aqui para fins de monitoramento do perfil de prescrição, de utilização desses produtos, para uma intervenção mais efetiva no campo da vigilância sanitária, seria conhecer dados do paciente, que, no caso, indica o perfil da pessoa que pode ser relacionada ao perfil do produto e, dessa maneira, nos remeter informações relevantes no campo da regulação sanitária e no campo da epidemiologia, que nos interessa muito em relação ao acompanhamento de perfil de infecções, de relacionamento de perfil de infecções com o perfil de utilização e prescrição dos antibióticos, né? Acho também que essa questão dos prazos, e aí é um limite da própria agência, em relação a que nós tenhamos um sistema em condições de registrar essas informações e emitir relatórios que nos permita trabalhar com as informações, para que também não se crie um controle que se limite à exigência do receituário no ato da dispensação, né? E, nesse sentido, então, eu entendo que, embora seja uma norma recente, uma revisão que implica na publicação de uma nova resolução, modificando alguns aspectos, se justifica plenamente, porque o que se pretende é que se tenha uma norma aprimorada em relação à RDC 44. Né? Claro que nós buscamos aqui acolher o máximo possível todas as manifestações e as questões que foram colocadas ao longo desse período. Temos uma preocupação em deliberarmos sobre essa norma, porque há um prazo previsto aí no dia 25 de abril, que a diretoria já tem consenso em relação a isso, manifestado nas discussões que já ocorreram em reuniões da diretoria colegiada, de que esse prazo ele não é exequível mais para nós do que para quem deverá efetivar o registro nas farmácias, uma limitação técnica, operacional da própria agência, e entendemos que essa reunião pública seria uma reunião bastante apropriada para que nós debatêssemos o tema. Então, eu vou passar a palavra ao representante da ALANAC, que pode usar a palavra por 5 minutos. Recebemos já também previamente as ponderações e sugestões, mas com a palavra o senhor Henrique. Boa tarde. O que a proposta que nós encaminhamos parágrafo único no artigo 1º, onde ele fala: esta resolução estabelece os critérios para embalagem, rotulagem, dispensação e controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, conforme lista constante do anexo a esta resolução, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação. E o parágrafo único que a ALANAC sugere incluir, o artigo 1º... Seria incluir um parágrafo único no artigo 1º. Artigo 1º. Essa é a proposta deles. Por favor. Nesse parágrafo único, colocaria: excluem-se desta resolução medicamentos de uso tópico, substâncias classificadas como antifúngicos e medicamentos de uso vaginal. E a justificativa é que a inclusão deste parágrafo, essas classes de medicamentos listadas apresentam baixo risco de resistência microbiana, conforme o racional abaixo, e levando em consideração o artigo 1º da resolução RDC 138 de 2003, que permite que antibacterianos tópicos, exemplo, neomicina e bacitracina, e antifúngicos de uso tópico, sejam vendidos sem prescrição médica. Então, isso já é uma prática que já ocorre
de acordo com a resolução 138, né, que é o JIT, que é de uso tópico, a gente gostaríamos muito que fosse harmonizado nesse sentido. E também os antifúngicos de uso tópico sejam vendidos sem a prescrição médica, né? E o anexo da RDC 138 que traz como isento de prescrição os antifúngicos indicados em caso de vulvovaginites e candidíase vaginal, né? Considerando que os antimicrobianos de uso tópico demonstram baixa absorção cutânea. Os antimicrobianos de uso tópico demonstram baixa prevalência também de resistência bacteriana em relação aos antimicrobianos de uso sistêmico, e o uso de antibióticos tópicos, né, é recomendado pela acne leve e moderada. O embasamento sim refere-se a considerações supracitadas, né, os antibióticos são prescritos na dermatologia há mais de 3 décadas. Então, é o uso praticamente consagrado, né, desses antibióticos de uso tópico, onde são a aplicação deles, né, com eficácia comprovada, né, não só para acne, mas também em várias dermatoses, né, infecciosas, como eritrasma, foliculite, dermatite periorificial, rosácea e doença de Fox-Fordyce, né. Então, os antibióticos tópicos mais prescritos são a clindamicina e a eritromicina, que agem no principal micro-organismo envolvido na etiopatogenia da acne vulgar, bactéria gram-positiva anaeróbia do gênero Corybacterium, né, que faz parte da biota, né, normal residente da pele. Um ponto relevante é que esses antibióticos tópicos possuem também atividade anti-inflamatória independente da atividade antibacteriana, né. Então, apresentações tópicas com fosfato de clindamicina 1%, tem baixa absorção cutânea, com níveis séricos indetectáveis, é um antibiótico de amplo espectro, né, efetivo contra bactérias aeróbias e anaeróbias. A eritromicina tópica, né, em concentração de 1 a 4%, é um antibiótico macrolídeo com atividade predominante contra as cepas de bactérias gram-positivos. Então, os estudos recentes comprovam, né, o uso dessa eritromicina em vários veículos e demonstram que, ao aplicar na pele, né, a eritromicina é distribuída no extrato córneo com diminuição gradativa da sua concentração através das camadas epidérmicas. Os estudos demonstram também que tanto a clindamicina quanto a eritromicina tópicas, né, apresentam eficácia comparável, né, aos antibióticos orais no tratamento da acne vulgar. Atualmente, né, as principais indicações para o tratamento tópico da acne vulgar são as terapias combinadas, isto é, associações de retinóides tópicos, né, a ezitrotinoína e a adepaleno, com antibióticos tópicos, a eritromicina e a clindamicina, que normalizam a descamação do epitélio folicular e reduzem a proliferação bacteriana. Outra combinação terapêutica muito importante que o manejo da acne é a associação do peróxido de benzoína, né, com a clindamicina, que diminui também a prevalência de resistências bacterianas, né. Então, diante de tudo isso, né, a gente gostaria muito que fosse considerado a exclusão